Outro dia, conversando com um colega padre, ele me disse que fez a seguinte indagação a seus fiéis: olha, eu, como um representante de Deus, posso levá-los todos agora para o paraíso. Quem gostaria de ir? E todos levantaram a mão. Mas em seguida ele fez uma outra indagação: quem quer ir agora? E todos abaixaram a mão. A questão da morte mobiliza uma série de coisas dentro da gente. E uma delas é o sofrimento. Não necessariamente o ato de morrer, que é um ato natural, como o ato de nascer. E o sofrimento, ele possui pelo menos 4 dimensões. Nós podemos sentir a questão do sofrimento, em primeiro lugar, numa dimensão física, ou seja, no nosso corpo. Em segundo lugar, uma dimensão emocional. Ou seja, as palavras não ditas, as situações não vividas, elas têm um peso nesse processo final da finitude humana. Em terceiro lugar, a questão da dimensão social. Porque nascemos numa família, nós nascemos num grupo. Ou seja, vivenciamos dentro de grupos e vamos formando esses grupos dentro da sociedade. E a possibilidade de não viver nesse grupo também pode causar sofrimento. E por último, uma quarta dimensão, a dimensão espiritual, e não necessariamente religiosa. O que nós podemos pensar como a dor da alma. Bem, nesta questão do sofrimento, eu estudo um autor chamado Viktor Frankl, que criou toda uma teoria sobre o sentido da vida. E ele, como pessoa, vivenciou um sofrimento único, porque ele foi sobrevivente de 4 campos de concentração nazista, incluindo Auschwitz, que era um campo de extermínio. Esse ano eu tive a possibilidade de estar na Polônia e visitar Auschwitz. Como turista, como psicólogo, um estudioso do comportamento humano, e identificar essa profundidade daquele que conseguiu sobreviver às atrocidades que ainda hoje ocorrem em vários lugares do mundo. Mas eu vou contar brevemente 2 casos clínicos que eu atendo. Uma primeira paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama. E quando ouvimos a palavra câncer, muitas vezes ela fica vinculado a uma sentença de morte. E a questão desse sofrimento para esta pessoa foi muito grande. Até porque ela também é da área da saúde, entendia o que estava acontecendo. E num segundo momento, nesse trabalho, nós desenvolvemos todo um caminho para poder lidar aí com muita ênfase a questão da vida. Porque a vida é o nosso bem mais precioso. E ela conseguiu nesse processo, ela ainda está viva, a mudar a sua posição, a sua visão de mundo. E isso é importante para nós. Mas não necessariamente nós precisamos compreender através de uma doença. Uma outra paciente sofreu uma desilusão amorosa, o que também, no seu lado mais agudo, havia uma caracterização de sentença de morte. E aí trabalhamos uma coisa que Viktor Frankl chama como uma faísca de sentido. Ou seja, ajudar as pessoas a aumentar o seu campo de visão, para que possa, de fato, ter uma outra imagem e possa viver novas possibilidades na vida. Bem, também foi Frankl que cunhou um termo muito interessante chamado tríade trágica. Todos nós, em algum momento da nossa vida,
vamos experimentar a tríade trágica. E qual é? Sofrimento, culpa, e desculpe a essa hora dar essa informação para vocês, mas todos nós vamos morrer. Mas a questão não está só ficar no aspecto trágico. A questão está em superar essa tríade trágica. E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. A superação das nossas perdas, porque em algum momento da nossa história isto vai acontecer. A superação das nossas falhas, porque nós vamos errar em algum momento da nossa história. Mas gostaria de dar ênfase na questão da morte. Na verdade, a ideia da morte pode nos salvar. Porque se não houvesse finitude, nós poderíamos prorrogar e prolongar as nossas ações. E aí essas ações iriam demorar dias, semanas, meses, anos, décadas para serem realizadas. Mas com a ideia da finitude, e isto é importante, pensem na sua finitude. Porque a partir do momento que nós começamos a pensar que somos seres finitos, nós vamos poder, aí sim, realizar, criar ações com sentido. Mas particularmente que essas ações possam ser vivenciadas hoje. Muito obrigado.